Olá, gente, mais um vídeo aqui, mais uma palavra para renovar a tua mente, para ativar a tua mentalidade espiritual, para que você possa liberar todo o potencial que já está dentro de você. Querido, entenda uma coisa: se você está em Cristo, se você nasceu do Espírito, você é uma nova criatura. Se você recebeu a vida eterna, que vida eterna, essa palavra no grego é zoe. Se você recebeu a vida do próprio Deus dentro de você, entenda uma coisa: o teu espírito é uma nova criatura. Ele foi recriado em Jesus para boas obras. Lá Efésios 2:10 diz que nós fomos recriados em Cristo para boas obras, sabe? E se você está nele, se a tua vida está escondida nele, uau! Se você é nova criatura, você já é igual a Jesus. Você já é. Você não vai ser. Você já é justo, santo, perfeito, nova criatura. Você já é, querido. Você já é igual a Jesus. No Espírito, o teu Espírito já foi recriado. Entenda isso, crente. Povo da nova aliança, nós já somos. Nós já somos. Nós não seremos. Nós já somos. Eu não vou ser mais santo que eu já sou. Eu não tenho como ser mais justo do que eu sou. Não tenho. E o que é a vida cristã? Então não quer dizer que eu não tenho que fazer nada. Não, eu não tenho que fazer nada para ser, porque eu já sou. Em Cristo eu já sou uma nova criatura. Amém? Entenda isso. Desculpa a redundância, mas você precisa entender que se você está em Cristo, a sua vida está escondida nele, você já é justo, santo, nova criatura, perfeito. É isso que a Bíblia diz sobre quem nós somos. Amém? Amém, querido? 1 João 4,17 diz: assim como ele é, nós já somos. Uau! Como assim? Deu bug, buguei. Você pode dizer buguei, não, deu ruim aqui. Não entendi, Pablo. É exatamente isso. Assim como Jesus é hoje, nós já somos no Espírito. Novamente, no Espírito, nós já somos iguais a Jesus. Nós fomos restaurados à imagem e semelhança de Deus. Amém? E Jesus é a imagem de Deus. E Jesus é a expressão exata de quem Deus é, sabe? E nós somos hoje no Espírito. Então, o que nós temos que fazer, Pablo? Nós precisamos só olhar para Jesus e nos ver nele. A nova aliança é assim. A nova aliança, eu tenho que tirar o foco de mim, de tentar fazer para ser. Entenda uma coisa: eu já sou, por isso eu faço. Eu não faço para ser. Você está entendendo? Amém? Eu já sou, por isso eu faço. Cara, a nova aliança, a vida cristã, a vida em Cristo é assim. É uma vida de a gente se olha em Cristo. Por isso que é a justiça pela fé. O que é a justiça pela fé? Existe a justiça pelas obras, você alcançar pelas suas obras, e existe a justiça pela fé, que é você crer nas obras de Jesus. Você crê em tudo que ele fez por você, em tudo aquilo que você é nele, você já é uma nova criatura. Cara, e quando você crê em Jesus, assim como ele é, você começa a se tornar nesse mundo e você começa a ser transformado. Tá, querido? É isso que Paulo diz em Gálatas. Gálatas, capítulo 1, Paulo começa batendo: olha, se alguém pregar um outro evangelho, além, que não seja o evangelho pela justiça da fé, esse evangelho é anátema. O que é o evangelho que revela a justiça da fé? É o evangelho que revela Jesus para você. Faz você e eu nos enxergarmos nele, nos vermos nele, porque assim como ele é, nós somos. Jesus é o nosso espelho hoje, sabe? Quando você olha para você mesmo, você vê teus defeitos, você vê as suas falhas, e você tenta com a sua força, com a justiça das obras, a justiça da lei, você tenta seguir, pode, não pode. E por isso que o Evangelho Mix, existe um vídeo meu que eu quero que você assista sobre o Evangelho Mix. Eu combato muito esse Evangelho Mix. O que é o Evangelho Mix? O Evangelho Mix é a justiça é a mistura da lei e da graça.
a mistura da justiça pela lei e justiça pela fé. Os pastores hoje, líderes, pregadores, estão fazendo uma salada mista e pregando esse evangelho. O que gera no cristão esse tipo de mensagem? Geram obras. Que o camarada prega, o pastor prega, pode, não pode, pode, você olha para você, você começa tentando seguir com a sua força, olhando para você e se corrigindo, né? Eu estou errando aqui, então tem que melhorar. E você vai vivendo uma vida cristã na sua força, na sua carne. E Paulo, no livro de Gálatas, ele condena isso. Ele fala que não é esse evangelho, não é dessa forma que você vai se tornar o que você já é. Entenda isso, você está se tornando, nós cristãos, nascidos de novo, nós apenas estamos nos tornando quem a gente já é. Você entende? Eu não tenho que lutar, fazer força para ser. Eu tenho que me tornar o que eu já sou. E como eu faço isso? Olhando para Jesus. E eu quero ler um texto com você. Uau! Gálatas 5. Versículo 16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a consciência da carne. O que Paulo está falando aqui? Esse versículo, pegam esse versículo e jogam para o povo de forma errada. Criaram uma lei. Cara, fazem do Evangelho de Jesus leis, regras. Pode, não pode? Sabe como interpretam esse versículo? Assim, olha, tem que negar a carne, tem que morrer para você mesmo. E um monte de cristão está tentando negar a carne, se esforçando para negar a carne, se esforçando para fazendo força para ser. Olha, tem que viver em santidade. O camarada vai, olha para ele, eu não estou vivendo aqui eu vou melhorar. E vai, faz força pelas obras. E sabe qual é o final? Você nunca consegue. Essa pessoa nunca consegue. E depois que não consegue, vem sentimento de culpa, medo, vergonha, não conseguir, frustração. E hoje a igreja vive um monte de cristãos frustrados. Porque esse versículo está invertido, pregam ele invertido. Paulo não fala, nega a sua carne para andar em espírito. Não, ele fala, ande em espírito. E se você andar em espírito, você jamais vai querer satisfazer o desejo da tua carne. E carne aqui não é pecado A ou B ou C ou D, ou pecado sexual, não. Carne aqui é esforço próprio. Paulo está dizendo o seguinte, olha, pare de andar no esforço próprio. Como? Ande em espírito. O que é andar em espírito? É você olhar para Jesus. Olhar para quem você é no mundo do Espírito. Isso que Paulo está dizendo. Olhe para quem você é no Espírito. Você entende, querido, que você, Colossenses capítulo 1, versículo 12, vou ler para você. Aleluia. Hoje é um pequeno estudo, amém, querido, sobre a palavra. Colossenses capítulo 1, porque a renovação da mente vem por ouvir e ouvir a palavra genuína, o evangelho puro e simples, sem mistura de lei e graça, sabe? Uau! Colossenses 1, versículo 12, fala o seguinte, ó, dando graças ao Pai, que nos fez dignos, a parte que nos cabe a herança dos santos na luz. Uau, quem te fez digno? Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Querido, entenda uma coisa. Você já é digno, você já está no reino, e para entrar no reino, você já tem que ser digno. E quem te fez digno? Foram as suas obras? Não, Jesus te fez digno, as obras dele, ele te fez digno. E Jesus, querido, lá em 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo diz que Cristo se tornou o que nós éramos por causa da nossa desobediência. Ele se tornou pecado, ele se tornou maldição, ele se tornou miséria, doença, ele levou tudo sobre ele por causa da nossa desobediência, para que hoje, através da sua ressurreição, uau, nós nos tornássemos tudo aquilo que ele já é. Você entende? Hoje nós estamos nos tornando o que a gente já é nele.
Uau, você já está no reino. Então, o que Paulo fala em Gálatas 5,16 é: andai no Espírito. O que Paulo está falando? É o seguinte: se veja no Espírito, veja a tua realidade, veja quem você é no Espírito, quem você é no reino. No reino você já é santo, digno, perfeito, que eu falei, querido. E quando você vai se enxergando no reino, quando você vai olhando para Jesus e se vendo nele, porque foi por causa dele, foi por causa da justiça dele, querido. Isaías diz que ele nos imputou, ele nos envolveu com o seu manto de justiça. O que é isso? Quando eu creio em Jesus, quando eu olho para ele, entendo a grande salvação que ele fez por mim, cara, e eu creio nele, só por crer, a justiça dele vem sobre mim e eu passo a ser justo. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Querido, se veja no Espírito. É isso que Paulo está falando em Gálatas. Se veja no Espírito, ande no Espírito, não ande na sua força. Querido, se você não tentar fazer obras para ser, cara, você vai se frustrar. Você vai tentar, como Paulo disse em Romanos 7. Romanos 7, Paulo fala o tempo que ele vivia sob a lei, que ele era assim, ele olhava para a lei e tentava seguir com a sua força, se justificar pela lei, por seguir regras, obras. E ele chegou à conclusão: miserável homem que sou, eu não consigo. Por quê? Porque a nossa força, a gente não consegue produzir fruto, sabe? O fruto, ele só é gerado através de uma vida. E essa vida é Jesus. A gente precisa estar ligado na videira, lembra? Se a gente estiver ligado na videira, que é Jesus, se a gente estiver olhando para Ele, se a gente estiver contemplando a face do Senhor, cara, o ministério da nova aliança é esse. Não é olhar para si mesmo e tentar fazer, é olhar para Jesus. Entender quem você já é nele, quem você já é em Cristo, o que você já tem em Cristo, o que você pode em Cristo, sabe? Você já é tudo, você já tem tudo, você já pode tudo, porque Ele que te fortalece, sabe, querido? E quando a gente olha para Ele, quando a gente contempla Jesus, quando a gente olha para o espelho, olhando para Jesus, esse espelho reflete em nós e a vida dele começa a fluir através de nós. E a gente começa a dar fruto, sabe? A gente começa a dar frutos que permanecem, não que acabam. Quando você tenta se esforçar pelas obras, a glória da lei era transitória. Eu quero ler para você 2 Coríntios 3. Você vai entender, querido, que a glória da lei era passageira. Aqueles que tentavam seguir a lei, porque a lei demandava esforço próprio do homem. O homem tinha que fazer pela sua performance, tinha que fazer para poder ser. Hoje não, hoje a gente já é, por causa de Jesus. Ele é o nosso provedor, sabe? Ele nos proveu já tudo, e por causa dele eu sou. Paulo fala: eu sou o que sou, não por causa de mim, mas pela graça, por causa desse favor imerecido. Por isso que é graça, sabe? A gente não merece. O que eu fiz? Ele trabalhou. Lá em Isaías 53 fala que ele realizou um penoso trabalho e ele quer ver o fruto desse trabalho em nós. Quem trabalhou, querido? Jesus. E quem recebeu o fruto? Nós. O fruto da vida dele. A gente é nosso direito, é nossa herança. E quando a gente olha para Jesus, quando a gente descansa nas obras dele, descansa no trabalho dele, uau, a gente recebe todo o fruto do trabalho dele. E esse fruto vai gerando fruto, não obras, sabe? Gálatas 5 fala de obras da carne e fruto do Espírito, sabe? Tem pessoas tentando prover para si mesmo santidade, justiça, como? Fazendo obras. Cara, essa é a justiça da lei. Se submeta à justiça da fé. Olhe para Jesus. Tira o controle, saia do controle. Porque o homem faz isso porque o homem quer estar no controle todo o tempo. O homem quer fazer, o homem tem essa mentalidade: eu quero fazer. Se eu não fizer, eu não sou merecedor. Não, querido, é graça, sabe? Você não merece, a gente nunca vai merecer. A forma da nova aliança hoje, o ministério do Espírito, Paulo chama de ministério do Espírito, é olhar para Jesus e se ver nele, e se ver em Espírito. Você já está nele, a tua vida está escondida nele. Desculpa a redundância, você precisa entender isso. Igreja, nós somos povo da nova aliança.
A gente precisa aprender a forma, como a gente é transformado, como a gente se torna quem a gente já é. Como? Olhando para Jesus. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 3, versículo 14. Amém? Versículo 12. 2 Coríntios 3, 12 diz: tendo, pois, tal esperança em Jesus, servimos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia agora. Paulo está dizendo o seguinte: nós não somos como Moisés, que vive uma vida de aparência, sabe? Que fica... Moisés colocava um véu para mostrar para o povo de Israel que... para não mostrar que a glória da lei estava desvanecendo, estava acabando, não permanece. Todos aqueles que querem viver de obras por fazer para poder merecer, cara, você pode conseguir hoje, amanhã, mas tem uma hora que você vai cair, uma hora que você vai chegar, cara, não consigo, realmente não. A lei foi dada com esse propósito, para mostrar para você e para mim que a gente não consegue pelas nossas obras, sabe? Não consegue, sabe? Não conseguimos. Não dá, querido. Você vai conseguir, você sempre vai frustrar. Por isso que tem cristãos frustrados na igreja, muitos cristãos frustrados, condenados, cristãos que têm uma mentalidade de lei, legalismo, pastores pregando um evangelho misturado, lei e graça. Querido, sai fora disso. Ouça o evangelho puro e simples. E eu vou te falar qual é o evangelho puro e simples. Já estou falando aqui. Mas os sentidos deles embotaram. Pois até hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece. Cara, eles continuam ainda tentando. Muitos cristãos hoje estão tentando pelas suas obras. E estão sempre se frustrando. Porque a glória da velha aliança, o rosto de Moisés ficava iluminado, mas depois ia apagando. É assim aqueles que querem viver da lei. Até hoje, quando fazem a leitura da nova aliança, da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Uau! Querido, tira o véu. Em Cristo o véu foi removido. Essa aparência de tentar fazer para ser, essa aparência de tentar prover para si mesmo, porque a lei fazia isso. A lei fazia com que o homem provesse para ele mesmo. E o homem fizesse obras, meritocracia, pela performance, como eu estou me performando, eu estou bem, estou apto a tomar a Santa Ceia. É isso que os pastores veem. Você está apto, pecou, não pecou, fez isso, fez aquilo, e cara, e as pessoas acusaram: não posso tomar a Santa Ceia, porque senão, cara, até o texto da Santa Ceia deturparam. Quando Paulo fala, examine, pois, o homem a si mesmo, Paulo não está falando para você olhar para as suas obras, para saber se você é digno de tomar Santa Ceia. Não é isso. Paulo está falando, olhe para as obras de Jesus. Entenda quem você já é em Cristo. O que ele fez, ele já fez por você. Quando você entende isso, quem você já é no Espírito, amém? Quem você já é no Espírito Santo, justo, a Santa Ceia é uma celebração de quem a gente já é, no Espírito. Mas como o homem foi educado, está sendo educado por esses pastores, a só enxergar naturalmente as suas falhas, fazer um exame de si mesmo, olhar para si mesmo, cara, essas pessoas ficam condenadas. Por quê? Porque elas não têm uma revelação de quem elas são no Espírito. E elas começam a tiram o foco de Jesus, do que ele fez. Ele te tornou digno. Não tente ser digno, sabe? Amém? E as pessoas fazem isso. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,16 que a partir de agora que nós estamos em Cristo, nós não devemos olhar para nós mais de forma natural. Nós temos que olhar quem a gente é nele, quem a gente é no Espírito. Lê lá, querido, 2 Coríntios 5,16, que crente vai ler Bíblia. Tem um monte de cristão na igreja condenado com culpa, tentando prover para si mesmo uma justiça própria, tentando fazer, vivendo na carne. Sabe o que é viver na carne? É viver no esforço próprio. E sabe quais são as obras de você viver
esforço próprio é prostituição, obras da carne são prostituição, lascívia. Quanto mais você olha para você e tenta mudar, mais você fica afundado no pecado, querido. Acorda, crente, em nome de Jesus, olhe para Jesus, tira o foco de você. Faça como Paulo fazia, sabe? O apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo em Gálatas 2:20? Olha, eu desisto de tentar fazer para ser. Eu desisto, eu vou começar a me ver em Jesus. Eu morro para essa forma de tentar fazer pelas minhas obras e começo a viver para Ele, a olhar para Ele e ter fé nele, e me enxergar nele, em andar no Espírito, sabe? Isso que é andar no Espírito, querido. Andar no Espírito é você se ver no mundo do Espírito, é você se enxergar quem você já é, não tentar ser. Você está entendendo, querido? E eu quero convidar você a continuar o texto de 2 Coríntios 3. Eu falei sobre Moisés, que colocava um véu, mostrando que a glória da lei era passageira. O homem tentava um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, no 5º dia ele falhava. E assim é com você, se você tentar viver, né? Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé nele. Se você tentar viver pela fé em você mesmo, nas suas obras, no que você faz, querido, esquece, essa glória passa, é passageira. Porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é tirado. Eu falei sobre o véu, que o Moisés usava um véu para não mostrar que a glória era passageira. Ora, o Senhor é o Espírito, Jesus é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Amém? E todos nós, agora, querido, Paulo fala a forma da nova aliança, de nós andarmos no Espírito. Amém? Para que a gente não tenha um pouquinho só de carne, nem um pouquinho só de esforço. Carne é esforço próprio. Amém? Não é pecado A ou B ou C. O esforço próprio leva o homem a pecados. Mas carne é o pecado. É quando você não acredita em Jesus e quando você tenta fazer pelo esforço próprio. Querido, o caminho é estreito, sabe, querido? Eu não sei se você tem aprendido o que é o caminho estreito. Por que o caminho é estreito? Porque só tem espaço para o sangue de Jesus, para o esforço dele, para o sangue dele, para ele. Só ele consegue. Cara, a gente só consegue entrar pela porta estreita. Jesus é a porta estreita. É só nele, querido. Não tem vaga nesse caminho, nessa porta, para passar a tua religiosidade, o teu esforço próprio. Não consegue passar. Por isso o caminho é estreito. E quando a gente entra pela porta estreita, que é não vivo mais eu, mas eu vivo pela fé nele, eu só confio nele, eu olho para ele. Aí, querido, você recebe a vida dele e você começa a se tornar o que você já é nele. Você começa a receber o poder dele, e começa a viver no poder, porque nós já temos poder nele. Existe um poder. Paulo fala em Efésios que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está dentro de nós já, sabe? Nós já temos esse poder. Nós precisamos agora olhar para Jesus, para que esse poder seja liberado. E Paulo continua. E todos nós, com o rosto desvendado, sem aparência da lei, sem esforço próprio, contemplando como espelho a glória do Senhor, uau, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo está dizendo o seguinte, andar em Espírito é olhar para Jesus, é olhar só para Ele, é confiar só nas obras dele, é saber quem você é nele, é saber que você é justo por causa dele, você é santo por causa dele, você é aceito por causa dele, por causa das obras dele. Quando eu tiro os meus méritos, o meu esforço, o meu desejo de glória, né? Porque o homem acaba querendo merecer, né? Eu vou para o monte, eu vou jejuar uma semana para receber a bênção do Senhor, para receber poder. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou jejuar até o estômago ir para as costas.
Ninguém vai saber o que é o estômago, o que é as costas. Vai estar tudo misturado ali. É tanto jejum, é tanta... Para quê? Para receber o poder, querido. Você está tentando fazer para ser. Você já é. Você só precisa olhar para Jesus. Você precisa contemplar como espelho a glória do Senhor. E nós teremos transformados a cada dia. Nós nos tornaremos o que já somos. Esse é o ministério da nova aliança. Querido, por favor, compartilhe esse vídeo. Compartilhe essa palavra. Compartilhe com teus irmãos. Os irmãos... Muita gente está condenada. Muita gente não sabe quem ela é em Cristo. Por quê? Porque estão pregando o evangelho mix. O evangelho que você é salvo pela graça, mediante a fé, por causa de Jesus. É dom de Deus, não vem de você. Mas depois que você é salvo, e os pastores começam agora, tem que vigiar. Cuidado. Porque os pastores acham que o perdão de pecados foi... Exemplo, o perdão foi de até você aceitar Jesus. Foi tudo perdoado. Daqui para frente, agora você tem que obedecer, ser santo. E se pecar, querido, pede perdão rapidinho, porque, querido, entenda uma coisa, todos os nossos pecados estavam no futuro, porque Jesus morreu há 2000 anos atrás, você entende isso? Todos os nossos pecados estavam no futuro. Então, querido, todos os nossos pecados foram perdoados já. Você já é nova criatura. Você já é justo. Amém. Você já é santo. Sabe o que Deus diz sobre nossos pecados? Que eu nem lembro mais. Sabe por quê, querido? Deus já imputou todos eles sobre Jesus. Por isso que Paulo diz em Romanos 8:2, agora que você está em Cristo, já nenhuma condenação há mais para você, sabe? Por quê? Porque Deus já condenou Jesus. Deus já acabou com Jesus por causa dos nossos pecados. Deus o fez pecado por nós, sabe? E Jesus sofreu a nossa enfermidade, nossa maldição, nossa culpa, nosso medo. Tudo ele já levou sobre ele, querido. E Deus, mas Deus é justo. O homem pecar, querido, a alma que pecar, essa morrerá. Jesus já morreu no teu lugar, querido. Então, uma coisa, Deus é tão justo que ele não pode punir você. Sabe por quê? Porque ele já puniu Jesus no teu lugar. E quando Jesus morreu, a Bíblia diz que nós morremos com ele. Uau! Quando ele foi sepultado, a Bíblia diz que nós fomos sepultados com ele. E quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que nós ressuscitamos com ele em glória. E quando ele subiu aos céus, a Bíblia diz que nós estávamos com ele. E quando ele se assentou nos lugares mais altos, a Bíblia fala que hoje, nós estamos assentados com ele nos lugares mais altos. Querido, se enxergue em Jesus, você está nele, você morreu com ele, você foi sepultado com ele, e você ressuscitou com ele, e você hoje está assentado nos lugares mais altos. Você está no reino, querido, você já está lá. Você precisa agora desfrutar desse reino, você precisa agora se enxergar no reino, se ver quem eu sou no reino, quem você é em Cristo. Você é nova criatura, justo, santo, perfeito, você já é. Você precisa agora olhar para Jesus. Você precisa olhar para o teu espelho. O espelho não é mais a lei, não são as tábuas da lei. O espelho, a lei só mostra os nossos defeitos. Que a gente pode, não pode. Jesus não, Jesus é a graça. Jesus é o favor imerecido. Quando a gente olha para ele, a gente se vê nele. A gente se vê nele. Porque assim como ele é, 1 João 4,17, nós somos. Por quê? Porque ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Querido, Deus aceitava na velha aliança todo um povo por causa da figura de um sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote apresentasse um sacrifício perfeito, um animal sem defeito, a pureza do animal vinha sobre o sumo sacerdote na antiga aliança, que tinha pecado. O sumo sacerdote era purificado, justificado, santificado. E a pureza dele, Deus aceitava todo um povo. E todo um povo se tornava santo, justo, por um ano somente. Uau, por um ano. Outro ano o sumo sacerdote tinha que ir lá de novo apresentar outro sacrifício. Querido, Hebreus capítulo 6, versículo 20, fala que Jesus, Deus o fez
o nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Querido, sabe o que quer dizer isso? Para sempre. Por quê? Para sempre, porque você foi perdoado para sempre. Todos os teus pecados, passado, presente e futuro, já foi pago por completo. Tetelestai. Jesus, quando morreu na cruz, ele falou tetelestai. Tetelestai era um carimbo. Quando o judeu comprava um bem e terminava de pagar esse bem, a empresa lá que vendia, ele carimbava com carimbo tetelestai. O preço já foi pago por completo. Querido, ele já te justificou para sempre. Ele já te santificou para sempre. O sangue de Jesus não é que nem o sangue de bode, que perdoa só por um tempo. Depois tem que pedir perdão de novo. Não. É para sempre, querido. Se veja nele, se enxergue nele. Que os olhos do teu entendimento, crente, cristãos da nova aliança, possam ser abertos. Você possa enxergar quem você é nele. Amém, querido? E quando você olha para isso, vamos ler de novo, querido. Vamos ler outra vez. Hoje é um estudo bíblico. Deve dar uns 30 minutos esse vídeo aqui. Já gravei em 2 partes. Mas o importa é o conteúdo, amém, que você está recebendo aqui da palavra genuína, pura e simples do Evangelho da Graça. Do Evangelho que revela a justiça de Cristo. Não a tua própria justiça. Não a justiça pelas obras, mas a justiça pela fé. Uau! 2 Coríntios 3. E todos nós, povo da nova aliança, com o rosto desvendado, sem obras, fazendo como Paulo fez, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, contemplando como por espelho a glória do Senhor, a face do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É isso que é andar em Espírito, sabe? Andar em Espírito é contemplar Jesus, que é o Espírito. E quando a gente faz isso, quando a gente olha para a nossa realidade no Espírito, a gente anda em Espírito. Isso é andar em Espírito. Assim, andando em Espírito, você vai tirar o foco de você mesmo, você não vai querer fazer obras. Por quê? Porque você entendeu que as obras dele são suficientes. Querido, quando você tenta fazer para merecer, quando você não toma ceia, por exemplo, quando você não toma ceia porque você pecou, sabe o que você está dizendo? Que as obras de Jesus não são suficientes, não foram suficientes. É isso que você está falando. Querido César, se eu preciso me consertar para tomar a ceia, querido, entenda uma coisa, ninguém é digno de tomar a ceia, sabe? Se é por dignidade naturalmente, se é pelo que eu faço ou não faço, querido, a Santa Ceia, a gente se tornou digno pelas obras de Jesus já para sempre. A gente já é perdoado. Eu não vou ser perdoado. Eu já fui perdoado. Entende? Plenamente. Por isso eu celebro a Santa Ceia. E quanto mais eu celebro a Santa Ceia, mais eu estou olhando para Jesus. A Santa Ceia é contemplar as obras de Jesus. A Santa Ceia é olhar para Jesus e ver, caramba, eu já fui perdoado. Eu errei, tá bom, mas eu fui perdoado, já vou tomar a Santa Ceia, vou celebrar. Quanto mais você celebra quem você já é, pelo sacrifício de Jesus, pelas obras dele, mais você se torna assim como ele é e você começa a ser transformado. Querido, não seja duro, tão duro com você. Não seja tão duro com as suas ovelhas, pastor. Não seja duro. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa meditar nesses textos que eu dei. E qualquer dúvida, pode me chamar lá no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu vou ter o maior prazer em estar esclarecendo, trazendo luz para esse Evangelho da Graça, que muitos não têm recebido esse tipo de palavra. Muitos têm recebido a palavra da lei, um Evangelho misturado lei e graça. Uma hora Jesus te salvou, outra hora Jesus está mal com você, vai pesar não porque você pecou. E essa inconstância, esse medo, culpa, cara, é isso que muitos estão vivendo. Cara, liberte-se desse Evangelho mix, que Paulo chama de maldito. Que Deus abençoe a sua vida, tá, querido? Que Deus possa abrir os teus olhos a cada dia mais. Deus abençoe.